E aí, minha galerinha, como é que tá? Tudo beleza? Bem-vindos mais uma vez ao canal Vira e Bicho, o canal que vai fazer a biologia ficar tranquila na sua cabeça. Lembrando que aqui nós temos resumos de aula, dicas importantes, vamos resolver mais pra frente questões, para que você venha tirando dúvidas, pegando um macete para ir bem nas provas, para ir bem no Enem, beleza? Hoje vamos falar de fungos, o reino fungi, o reino dos seres que estão espalhados por aí e a gente mal consegue vê-los, ou quando acabamos encontrando eles, podemos ter o quê? Surpresas agradáveis ou desagradáveis? A gente vai entender um pouco disso, ok? Vamos nessa. Os fungos, todos são eucarióticos, todos têm células com núcleo. Uni ou pluricelular, existem aqueles microscópicos, no caso das leveduras, e os pluricelulares, que são os enormes, os que a gente consegue enxergar desde desse tamanho até bem pequenininhos, mas porém visíveis, né? São os pluricelulares. Todos são heterótrofos e, engraçado, eles armazenam glicogênio. Caramba, parece que eu estou dando as características de um animal. Exatamente. É bem próximo, tá? Não é vegetal, por quê? Porque ele é heterótrofo. Então não vai pertencer jamais à parte dos vegetais. E não é animal porque ele não tem processo de ingestão de alimentos. Eles se alimentam por absorção, tá? Se liga nisso daí, não tá aqui, mas você anota aí. O segredo é copiar sempre a nossa lousa. A gente vai dando espaço, você vai dando um pause aí, você vai copiando e depois reassiste a aula, ok? Então, eles se alimentam por absorção. Existem os de vida livre, existem os parasitas e existem os mutualísticos. De vida livre não quer dizer que ele sai correndo ou nadando por aí, não. Calma, eles não se movimentam, tá? Apresentam uma parede celular feita à base de quitina. Inclusive, alguns são até rígidos. Você pegar o tal orelha de pau e bater em cima, parece que você está batendo numa mesa, numa cadeira, né? É por causa da quitina. A quitina que é um açúcar, um carboidrato estrutural, um polissacarídeo, ok? São formados de hifas e micélios, no caso principalmente dos pluricelulares, as hifas, que são um conjunto de células. Não é um tecido ainda verdadeiro, mas temos as hifas e várias hifas juntas formam um micélio. Dá para ver bem aqui no corpo de frutificação de alguns, no caso, até mesmo o basidiomicetos. Eu tenho o famoso cogumelo, eu tenho o talo, eu tenho o chapéu, embaixo do chapéu a lamela, por onde é liberado bilhares de esporos, tá? Chapéu, lamela, talo, as hifas que preenche todo o corpo desse fungo, né? O conjunto de hifas é o micélio. Acredita-se até que o maior ser vivo do planeta é um fungo, que ele percorre mais de 6 quilômetros na costa, se eu não me engano, da Califórnia, né? Em ambiente sempre rico em matéria orgânica, porque ele se alimenta de matéria orgânica, tá? Isso aqui não são raízes, não, são hifas, ok? Vamos nessa. Os grupos, como é que eles estão divididos? Existem subdivisões de alguns grupos e grupos novos descobertos, mas esses daqui são os básicos, ok? Os quitridiomicetos são marinhos, são os únicos que apresentam esporos flagelados, tá? Fica essas dicas aí para você se acertar nas alternativas. Zigomicetos, sem corpo de frutificação, são os famosos mofos, e muitos deles são parasitas, muitos deles acabam parasitando organismos, certo? Mesmo atuando no processo de decomposição, decompondo a matéria orgânica, mas muitos são parasitas. Os ascomicetos, o seu esporo é em forma de asco, depois vão formar todo um projeto de corpo de frutificação e o formato dele é de uma taça. Enquanto o basidiomiceto é um chapéu, os ascomicetos são pequenas tacinhas, tá? Isso é muito bom para ajudar a identificar. E são famosos os ascomicetos no tempero de alguns queijos, na maturação de alguns queijos, né? Muitos queijos são feitos à base de bactérias, de lactobacilos para aglutinar o leite, mas na hora de temperar, na hora de dar um sabor diferente, nós temos os ascomicetos. Por exemplo, o queijo camembert, né? Ele gostou do camembert francês? Então, é porque ele é muito produzido naquela região da França, né? De lá que veio o nome do próprio champignon, que é cogumelo, né? Que é um do basidiomiceto. Mas ascomiceto também está ligado à penicilina. O Penicillium notatum, que a partir dele desenvolvemos a penicilina,
é um ascomiceto. E os basidiomicetos, que são os mais conhecidos por nós, que nós comemos, shiitake, shimeji, champignon, que é o próprio cogumelo, né? São os comestíveis, e aquele orelha de pau também, que forma aquele chapéuzão grandão, ok? Reprodução desses seres é interessantíssima. Assexuada, brotamento, pode brotar, as células começam a se reproduzir diferentemente ali, vai formando um novo ser. Ou esporulação, num processo de formação de esporos de uma única célula ou de algumas células, e eles vão caindo e onde cai vão frutificando. Tá? É o processo assexuado, não tem variação genética. Já o processo sexuado é um processo comum, é um diploide que vai sofrer meiose formando indivíduos, formando os esporos haploides. Os esporos vão caindo, vão germinando, vão crescendo por mitose, eles crescem, depois eles conjugam. E às vezes até se juntam, não chega nem exatamente a conjugar, eles se unem. Né? E aí acaba formando um novo diploide que vai sofrer mitoses, vai crescer, e depois por meioses vai liberar mais haploides, e aí fica nesse ciclo tranquilo. A reprodução sexuada ocorre bastante, certo? E vamos para as importâncias. Isso daqui é importantíssimo para a parte de Enem e tudo mais. As características gerais você tem que saber, né? É numa sequência, desde Monera, protista, agora fungi. Tá? Agora a importância ecológica, importância econômica e para a saúde. Importância ecológica são os grandes decompositores, junto com as bactérias, são os grandes decompositores da matéria orgânica para evitar aquelas pilhas de cadáver. Eles fazem a reciclagem da matéria orgânica no ambiente. São mutualísticos. Por exemplo, tem associação de algas e fungos que formam os líquens, algas do reino protoctista, fungos do reino fungi, formam o que? Os líquens, vivem em processos mutualísticos ou vivem em mutualismo com várias outras espécies, tá? Também tem a parte parasitária, é aquele que causa doença. Um grande parasita que não muito se fala é a vassoura de bruxa. Na Bahia fala muito, é um fungo que acabou com o cacau. Né? Nós, o Brasil, que éramos o maior produtor de cacau do mundo, caímos aí algumas posições. Por quê? Porque a nossa produção caiu drasticamente. Ouso a dizer, cerca de 40% a 50%, graças a esse fungo. É um fungo vegetal que é a vassoura de bruxa. Né? Então existem muitos parasitas, assim como micoses na pele, como muitas coisas que a gente vai falar aqui na parte de saúde, ok? Importância econômica. A importância econômica é que ele é um fermentador alcoólico. Graças ao fungo, fermento biológico, você mistura na massa do pão e ele faz o pão crescer. Como é que ele faz isso? Processo de fermentação. Ele vai quebrando os glicídios, transformando em gás carbônico e álcool. O gás carbônico, que são as bolhas, criam-se dentro da massa e ela vai crescendo. Porém, se eu for fazer uma bebida, a cerveja, por exemplo, eu vou fermentar, as bolhas de gás carbônico vão sair, mas o álcool vai ficar no líquido. Né? Então eles fazem a fermentação alcoólica que serve para o crescimento e para a formação de álcool nas bebidas. Serve também para maturação de queijo, como a gente já comentou, dos ascomicetos, né? E serve como alimento, como a gente falou dos basidiomicetos, né? A gente tem aí inúmeros alimentos, inúmeros tipos de cogumelo. Agora, atenção, existem alguns que são os venenosos. Você não conhece, você tem que ser especialista primeiro, conhecer bastante. Ou alguém da região. Não vai se jogar não, porque vai fazer mal. Às vezes tem até aqueles que nem têm coloração tão chamativa, mas que podem ser alucinógenos, então muito cuidado com isso, ok? E na saúde nós temos a micose, que aparece na unha, que aparece na pele, que aparece nas costas, pano branco, impinge, micose nas unhas, caspa, tudo isso são proliferação de um fungo parasita, né? Existe a própria candidíase, que é uma DST, muita atenção, ok? E a penicilina, que foi descoberta por Alexander Fleming, né? Ao pesquisar bactérias, houveram algumas contaminações de fungos em algumas de suas placas de experimento, e ele viu esse fungo notável destruindo as bactérias patogênicas, e aí ele avançou os estudos e inventou o grande primeiro antibiótico, que foi a própria penicilina, ok? Bom, fungos é basicamente isso. Eles, lembrando uma coisa, eles gostam de locais úmidos e aquecidos, né? Então, por isso que às vezes a massa do pão não cresce tanto numa época muito fria, né? Ela cresce melhor em ambientes mais quentes,
né? Então, úmido e aquecido é onde você vai encontrar fungos em processo de fermentação de folhas. Aquela decomposição aumenta até a temperatura, a decomposição já é feita por bactérias e muitos fungos, e ali você vai ver corpos de frutificação em fezes de animal, ok? Bom, galera, espero ter ajudado. Essa é a nossa dica. Estuda, copia, revisa, dá um clique aí, dá um like e deixa de se inscrever no nosso canal e indicar aí para os amigos para isso aqui crescer. Hashtag Biologia é Fácil, qual você vai passar. Vamos nessas dicas aí que a gente se liga. Valeu, vire bicho na cabeça. Fui!